com muita alegria e com uma satisfação assim muito pessoal, que eu vejo esse auditório cheio. Dizem que a nossa área é uma área que não tem a menor importância, a área de letras. E vocês, nessa manhã, todos vocês aqui, mostram não só a importância da nossa área, não só a importância de pensar e trabalhar a literatura, mas também uma homenagem, não é? Quer dizer, um acolhimento ao escritor Hélder Macedo. Penso que o Hélder, nesse momento, está muito feliz. Ele me pediu que arrumasse, pusesse todos aqui dentro. Fiquei meio assustada, mas estamos todos juntos, então. Bom dia a todos. Me coube, por convite dos meus colegas de literatura portuguesa, a honra de apresentar o professor Hélder Macedo. Professor não, escritor. O professor vai ser à tarde. Às 14h o professor vai para lá. Então, no momento fiquei assim meio preocupada, não é? Mas como, né? Mas, enfim, sim. Como o Hélder gosta muito de dizer nos seus romances, pois é, não é? Pois é, estamos aqui para apresentar. Vocês aqui já dispensam a apresentação. O escritor Hélder Macedo é um escritor que começa como poeta, anos 50, 60, depois ele caminha para a ficção, né, com livros como Partes de África. Eu trouxe até a relação, mas eu acho que isso não interessa, né? Ele começa como poeta e depois ele caminha para a ficção, volta para a poesia. A ficção dele está cheia de poesia, Partes de África, Pedro e Paula, Natália, Viagem de Inverno, que é o livro de poemas, os poemas dele, a antologia dele de poesia. Quer dizer, aí ele caminha para a ficção, uma ficção que dialoga com a poesia, não é? Que eu acho que sempre dialoga com poesia, teatro. Então, é Pedro e Paula, Natália, Vícios e Virtudes. Nós vamos falar um pouco, e ele também, sobre essa trajetória dele. O Hélder queria que nós fizéssemos inicialmente assim tivéssemos uma conversa. Essa conversa depois vai ser continuada com todos os senhores que estão aqui, tá? Então, para começar, Hélder Macedo, eu vou contar que antes, para mim, o encontro com Hélder Macedo, eu não vou falar no ensaísta, que eu não posso, sou proibida, porque senão dizia que eu já tinha começado, né, quando ele fala sobre Cesário, Bernardinho, mas não posso fazer isso, então não vou fazer. Então eu vou falar só dele, né? Então eu sabia que o meu primeiro contato com Hélder, eu sabia no meu inconsciente, assim, no meu consciente, que o primeiro contato com Hélder foi quando ele lança o seu primeiro livro de ficção, que se chama Partes de África. Eu sempre brinco com ele que, quando ele escreveu, eu não sabia que estava escrevendo para mim, mas, na verdade, estava escrevendo para mim. E há um escritor angolano, Pepe Tela, que quando eu falo isso para o Pepe Tela, ele disse absolutamente, ele escreveu para todos nós angolanos. Então, não sei para quem que ele escreveu, mas no meu consciente estava isso, que eu conheci o ficcionista. Mas lá no fundo eu dizia, mas não, o primeiro contato com Hélder foi o contato com a poesia. E, na verdade, depois de conversar com algumas pessoas, eu lembrei como eu conhecia o Hélder. Eu gosto muito do poeta, gosto muito de Viagem de Inverno. Eu acho que todos nós, um dia nas nossas vidas, também fazemos nossas viagens de inverno. Mas o que me trouxe assim, até o poeta foi um livro dele que eu não conheci como livro. Eu conheci a apresentação de um grupo do Banco Espírito Santo que dramatizou esse livro dele, que os Trabalhos de Maria e o Lamento de José.
E eu me lembro que quando eu estava na apresentação disso, em 1987, eu fiquei, assim, ouvindo os trabalhos de Maria. Mas, literalmente, eu fiquei apaixonada pelo Lamento de José. E isso, para mim, né, o Hélder Macedo tinha escrito o Lamento de José porque o Hélder Macedo teria ouvido, eu nem me lembrava mais, eu não lembrava nem o nome mais do poeta. Agora, quer dizer, depois é que eu, né, Viagem de Inverno e outros poemas, tudo bem, pôs as coisas no lugar. Mas eu não lembrava nem o nome do poeta, só lembrava do Lamento de José. Por que eu lembrava? Porque Georges Moustaki havia escrito Mon Vieux Joseph, e Nara Leão havia feito uma versão no Brasil, que era José. E eu cantava essa música, e eu gostava dessa música. Então, o que eu pensei? Eu vou dizer para o Hélder hoje que o Hélder tinha ouvido Mon Vieux Joseph e que tinha escrito o Lamento de José, mas não foi nada disso. Ele escreveu em 1966 o Lamento de José e o Moustaki em 1969. Portanto, é um poema lindo, eu não sei se vocês conhecem, se Hélder gostaria de ler, se Hélder gostaria que eu lesse. O que você quer? Quer ler? Não, você pode ler, o poema é seu. Por isso mesmo. Outro poema. Então, o poema diz assim. Esse aqui é do Moustaki. O Lamento de José. Então, são os trabalhos de Maria, não é? Que Maria tem que fazer, crueldade, daquilo tudo. Aliás, sobre essa crueldade, a professora Tereza Cristina já falou muito bem, né? A Primavera Toda para Ti, ela tem um belíssimo ensaio sobre esse livro. Então, diz assim, o Hélder, quer dizer, na verdade, de José. O Lamento de José. Amei, não fui amado, sem paixão. O mundo que inventaste não permite nem que o rancor defina o meu amor. Teu corpo fecundei, inchou de mim, mas como um estupro do que te ofereci, recusaste a verdade do meu corpo, no filho que pariste em vez do meu. Meu destino cumpri em não ter sido. Estou velho e só. Que venha a morte, mas que seja minha. Este, para mim, é o poeta Hélder Macedo, que, como poucos, soube ver de perto o que foi esse José e o que são tantos Josés que há por aí. Então, professor, não é professor, escritor, por favor, fale um pouco da sua poesia, um pouquinho assim do como isso começou, porque esse poema tão diferente no conjunto dos seus textos. Enfim, fale um pouquinho sobre a sua poesia. Antes de dizer alguma coisa, quero dizer da minha imensa alegria em estar aqui. Vocês sabem que eu considero esta universidade um pouco a minha casa no Brasil, dada a generosidade com que tenho sido acolhido, quer como académico, a tal palavra proibida que Laura decidiu, quer como escritor. E vocês estarem aqui presentes é uma imensa alegria e quero agradecer não só à Laura, suas palavras tão generosas, mas, como sempre, à Tereza Cristina Cerdeira, que sempre me convida para vir aqui e, neste caso, evidentemente, às três jovens que organizaram, Sofia, as duas Mónicas, a quem eu agradeço profundamente este convite. É um grande prazer e também me dá muita alegria ver aqui o Jorge Fernandes da Silveira, que eu conheci em tempos remotos, quando me lembro que, saindo de casa de Cleonice, você foi a correr para a sua casa. Quer dizer, éramos jovens, não é? Exatamente. Falando de poesia e da minha poesia,
é um bocado quase congénita, quase endémica. Eu comecei a escrever poesia com 11, 12 anos. Eu alternava o meu tempo entre passear com o meu cão, andar de bicicleta, jogar futebol e escrever poesia. E eu confundia essas atividades todas, que tinham muito a ver, no fundo, com, se quiser, o sentimentalismo de minha mãe, que tinha sido educada num daqueles colégios portugueses, assim um bocado fechados, esotéricos, mas que tinha um professor de poesia. Bom, e o grande problema para mim é que eu só sei de cor má poesia, aquela que aprendi quando era pequenino, má poesia, sei lá, o Augusto Gil, a Balada da Neve, esse tipo de coisa. E essa memória ficou-me para sempre. E quando eu comecei a escrever alguma poesia, seria muito mais próxima dessa, até que a certa altura, sei lá, com 18 anos, 17, 18 anos, comecei a escrever contra essa corrente, contra o sentimentalismo que muitas vezes está associado à poesia, e pareceu-me, também foi a altura em que eu comecei a descobrir música, pareceu-me que poesia, e não só poesia, como toda a literatura, no fundo é tanto a arte das palavras quanto a arte do silêncio, a arte das cesuras, a arte dos cortes. E, por outro lado, toda a poesia tem, explícita ou implicitamente, uma narrativa. Cada poema conta a sua própria história, ainda que pareça não estar a contar história nenhuma. Porque as palavras carregam significações, têm a sua história, têm a sua tradição, têm o seu lastro. As palavras são personagens, são gente, que nós temos de tratar com imenso respeito. E então, quando comecei a escrever poesia mais conscientemente, não como alternativa ao futebol, eu quase jogando a Benfica, quer dizer, eu levo futebol profundamente a sério, fui treinado pelo grande Coluna, tipo espantoso, em Lourenço Marques, em Moçambique, mas quando comecei a escrever poesia, notei que eu escrevia geralmente séries de poemas, sequências de poemas. O que significa que não sou, de modo nenhum, o tipo de poeta cotidiano, o tipo de poeta que escreve todos os dias o seu verso, os seus poemas. Eu passo meses sem escrever poesia. E quando escrevo, um poema leva a outro, até que acabou essa história, acabou essa sequência. Por outro lado, como em tudo, como em literatura, toda ela, eu acho que só vale a pena a gente publicar, idealmente escrever, mas pelo menos publicar, quando sente que tem alguma coisa ligeiramente diferente a dizer daquilo que tem sido dito. Quer dizer, eu fico abismado como, hoje em dia, cada vez mais, há poetas que aos 30 e pouco anos publicam antologias de 400 páginas. Quer dizer, desconfio, não acredito. Porque daquilo 10% é grande poesia, em alguns casos, se tem a sorte, e o resto é aquilo que devia ter ficado na gaveta e que não vale a pena. Laura pediu para, portanto, articular um bocadinho a escrita de poesia, o facto de ter começado com poesia e ter transitado para prosa, para ficção. É um trânsito bastante natural para mim, precisamente porque os meus poemas são sequências e, no fundo, aquilo que se chama narrativa são também sequências. Estes poemas que Laura referiu, tão generosamente como sempre, Os Trabalhos de Maria e o Lamento de José, é uma narrativa, é uma história, que, aliás, a gênese foi o que eu pensei que ia ser uma peça teatral. E isto são falas dessa peça teatral que eu acabei por não escrever, ou está na gaveta, porque, no fundo, interessava mais as vozes do que a encenação. E essas vozes dramáticas de Maria, falando da Anunciação, falando da Conceição, etc. O poema fundamental aí, assim, nessa sequência, se chama O Deserto,
que é precisamente o esvaziar da identidade através de uma maternidade divina, que, portanto, usurpa e esvazia a humanidade dela, e este lamento de José, que é o homem de fora. Bom, o que teria sido humano se tivesse alguma chance de o ser. Nessa altura que eu estava, em que escrevi estes poemas, eu estava escrevendo ficção. Embora eu seja um prosador tardio, eu gosto de dizer que sou um jovem romancista dos anos 90. Nos anos 60 escrevi um romance e meia dúzia de contos e uma novela. Que na altura eu estava morando em Londres, tinha saído de Portugal por razões de vária ordem, entre as quais razões políticas, e eu escrevi esses livros, essas prosas, como se não houvesse censura em Portugal. Escrevi em português, claro. E lembro-me que um desses romances circulou em manuscrito porque nenhum editor lhe podia pegar, incluindo o meu atual editor em Portugal, a Presença, que o Francisco Espadinha foi meu colega de liceu, e mandei-lhe o livro e ele disse, olha, espera aí, tu estás em Londres, eu estou em Lisboa, quem vai preso sou eu. De acordo. E era um livro de uma grande violência, porque precisamente eu tinha 20 e poucos anos, e toda a violência do grande gesto obsceno em relação a tudo o que nos queria oprimir e que nos oprimia em Portugal. Quer dizer, portanto, eu pertenço a uma geração que não terá encontrado soluções para o mundo, mas que soubemos dizer não. E esse dizer não é a base, para mim, de todo o conhecimento. Uma geração profundamente sacrificada, os únicos sobreviventes são o Herberto Helder e eu, os outros morreram de cirrose, de suicídio, de maus tratos policiais, de AIDS, a recusa. Bom, quando aconteceu, eu fiquei, como esses contos e esse romance não puderam ser publicados em Portugal, eu fiquei profundamente contrariado, eu fico contrariado com muita facilidade, zanguei muito com o mundo, com tudo, e virei académico. E fiz a minha carreira universitária escrevendo e falando, dando aulas sobre escritores que eu amo. Isso sempre foi extremamente seletivo, quer dizer, quando eu escrevo sobre Bernardinho, ou sobre Camões, ou sobre Cesário, é porque é gente com quem eu quero conviver. Não acredito que seja possível falar criativamente de um autor de que a gente não gosta. Quer dizer, só para dizer mal, mas isso aí a gente faz no café, não vale a pena. Então, em abril de 1974, houve a mudança política em Portugal. Eu já antes disso, quando o Marcelo Caetano se substituiu na cadeira de onde Salazar tinha caído, pude voltar a Portugal, depois de uma ausência de, sei lá, 7, 8, 9 anos, e, de repente, falou-se muito em Portugal, nessa altura, dos famosos romances ou livros que estavam na gaveta porque a censura não deixava que fossem publicados. Eu fui à minha gaveta, até tinha, não é? Outros não teriam, seriam coisas míticas, e reli o livro. Reli o livro, portanto, uns 10, 12 anos depois de ter sido escrito. E não me interessou. Quer dizer, não era o livro que eu teria escrito naquela altura. Era uma espécie de juvenília de qualquer coisa que eu já não era, porque, entretanto, o tempo tinha passado. Como tal, eu, quando voltei a escrever ficção, já tinha cometido o pecado original de escrever um primeiro mau romance, que geralmente os escritores publicam o seu primeiro mau romance e depois passam a vida a arrepender-se. Eu tenho uma dívida enorme à censura política porque nunca publiquei esse livro, o que é muito bom, extremamente agradável, e pude entrar na escrita de ficção como se tivesse um treino que não era visível de fora. E quando comecei a escrever esse livro, Partes da África, foi nas minhas primeiras férias sabáticas, eu pensei que ia escrever poesia.
E depois notei que as linhas se prolongavam e que a coisa não era bem poesia, e percebi que era uma espécie de ficção mais ou menos complicada, com um entrecruzar de variadíssimos elementos, entre os quais, fundamentalmente, memória e invenção, memória e imaginação, que são, no fundo, processos extremamente parecidos. A memória finge que aquilo que aconteceu está sendo imaginado e a imaginação finge que aquilo que não aconteceu pode ter acontecido. No fundo, são ambas ficções. O que também me leva a outro aspecto, que é a natureza da própria escrita de ficção. Quando a gente, ou quando, pelo menos eu, quando se escreve sobre personagens, não é gente, é palavras. O senhor João Fernandes, personagem de um livro determinado, não existe. É a letra J-O-A, por aí adiante. São, portanto, significantes, semelhantes a imagens em poesia. São construções artificiais que não têm a veracidade do real. Para isso pode haver a ficção diferente, que é o chamado jornalismo ou a chamada reportagem, que é outra coisa. Ora, essas construções fictícias levam-me também à ideia de que, quando se conta alguma coisa, seja os poemas de Trabalhos de Maria, seja um romance como Partes da África, ou este último romance de título, enfim, de homenagem camuniana, tão longo amor, tão curta a vida, e cujo primeiro título, que o meu editor não gostou, mas eu teria gostado, era O Retrato Antes do Original, tirado até que o estar à procura dela deixou de ser um desejo de a encontrar, mas um desejo de poder continuar a procurá-la em quem ela não era e quem não fosse. Os grandes amores são profundamente perversos, porque no fundo estão sempre à procura de quem não existe. E era isto que, de algum modo, julgo eu, que essa personagem me estava dizendo ou querendo que eu intuísse. E fazendo um jogo de sedução, que eu no texto mostro ser irritante, de querer usar livros, porque eu teria lido alguns dos meus livros anteriores, querendo utilizar coisas que eu escrevi ou que ele interpretou como eu tendo escrito, no sentido de corroborar aquilo que ele queria que eu entendesse agora acerca dele. Essa personagem vai à vida, regressa, conta que teria sido sequestrado, mas é uma história um bocado ambígua, e que no teatro estava sentado ao lado de uma moça que lhe fez lembrar, e que parecia ser a mesma Lenia Nachtigall, mas que não poderia ser. Tem o punho da camisa manchado de sangue, enfim, vários elementos assim. Vai-se embora. Tendo ou não cometido um crime, tendo ou não encontrado a Lenia Nachtigall, é deixado inconclusivo. Depois fica o tal Hélder Macedo, que é suposto ser escritor e que mora em Hampstead, a janela sobre a casa do Freud, que tinha começado a escrever um livro e que muda inteiramente e vai tentar escrever uma ficção sobre o que poderia ter acontecido a essa Lenia Nachtigall que desapareceu na sua vida de desaparecida. Qual vida alternativa ela teria tido que escapou de algum modo à narrativa do amante dela. E aí há toda uma outra invenção de outra ordem em que essa Lénia existe em várias outras circunstâncias, com uma base de que, sendo uma cantora que perdeu a voz, alguém que perdeu a identidade, entra num processo de esvaziamento de si própria, torna-se
anorética, vai por aí, conhece um homem mais velho que toma conta dela e que tem uma filha quase trocável com ela, e há uma triangulação bizarra em que esse homem mais velho se torna amante da Lénia Nachtigall, que por seu turno tem uma ligação de grande intimidade com a filha, que é uma situação triangular, mais psicológica talvez do que física, e vai por aí para essas áreas de especulação alternativa. E são 10 capítulos. E depois os últimos 2 capítulos do livro é o regresso a Londres do narrador inicial, que lê o que o escritor teria escrito, e a sua primeira reação é a mais violentamente possível contra aquilo que foi escrito. E no dia seguinte, depois de ter ido ouvir o Winterreise, a Viagem de Inverno, do Schubert, regressa identificando-se demasiadamente com aquilo que lhe foi dito, como uma alternativa metafórica do que lhe teria acontecido a si próprio. Bom, portanto, estou tentando jogar com essas áreas de convergência, com áreas de silêncio, com áreas de articulação e com áreas de identidade. Pode-se dizer, se quisermos falar em termos de identificação autoral, eu tanto sou o Hélder Macedo que recebe o diplomata, quanto sou o diplomata que vem contar a história ao Hélder Macedo. São convergentes, como é evidente. Mas, por outro lado, tanto um como o outro são projeções das invenções dessas mulheres ou desse homem mais velho, que de algum modo é o esvaziamento de todos eles ou a reunião de todos eles. Quer dizer, como eu tentei dizer logo no início, personagens são palavras, são imagens, são metáforas. Exceto que a estratégia é persuadir os leitores de que aquilo é gente. Porque é por aí que nós podemos levar gente para a não gente, as não pessoas, que são as personagens fictícias. E daí também aquilo que Laura pegava, o desejo de participação nesses silêncios. Eu sei que não sou, nem nunca serei, um autor de grande público, porque eu quero que o público trabalhe comigo. E o público, em geral, é um bocado preguiçoso e quer que contem a história toda. Eu desconto a história, eu não conto a história. Eu falsifico, porque através de uma falsificação, que é uma obra literária, nós poderemos talvez contrabalançar a falsificação que é a vida. Enfim, não sei. Bom, nossa sessão vai até às 11h30. Eu acho que as pessoas também, depois que quiserem, não é? O livro, o Hélder também estará aqui para autografar. Então, eu penso que agora era a hora de passar a palavra, né? Já que estamos assim falando de falas e silêncios, para aquilo que foi até agora o silêncio de todos vocês aqui. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês e dizer que eu sempre acho que é difícil começar, né? Quando eu estou do lado de lá, eu tenho pavor de que alguém me peça para começar. Né? Mas eu acho que está na hora da gente conversar com o Hélder, não é? E é uma oportunidade única. Há muita gente aqui que eu sei que leu o Hélder, já vi algumas na plateia, inclusive. Sei que você está fazendo assim, né? Leu o Hélder, estão aqui hoje para ouvir o Hélder, e tem coisas dentro de si próprias para, né? Para perguntar. Então, eu acho que nós temos ainda 25 minutos, nesses minutos que nós temos, eu acho que eu passaria a palavra para vocês, e há microfones aqui, eu não sei como é que isso funciona bem, nunca sei essas coisas, mas, enfim, quem é que gostaria de começar a conversar com Hélder Macedo? Essas oportunidades não acontecem sempre. Vamos lá. Você que bateu com a cabecinha aí, assim, ó. Fez assim, olha, por que você foi bater com a cabeça agora? Eu acho que você tem alguma coisa para falar. Então, você não quer começar? Por que não quer? Você bateu com a cabeça, ué. Conhece? Então, Jorge, pronto. Jorge, vem, leve o microfone, mais fácil.
Eu estou naquela situação em que eu gosto. Eu não tenho uma pergunta a fazer, e tem uma que eu abomino, é uma outra conferência a fazer. Muito bem. Agora, eu estou achando uma conversa muito interessante, a partir do título do livro. Eu estou assim com imagens, não é? Para tão longo amor, tão curta vida. Servidões, do Herbert Welder. Esta relação com Camões, e você disse alguma coisa, você e Herbert Welder são os últimos de uma geração, são os velhos, não é? E essa linguagem intermediária, eu tenho imagens. A revista Relâmpago, em que o número, a meu ver, mais interessante, o melhor número, o mais bonito, é o sobre Cesarini, em que a sua figura é perfeita e longa lá, não é? Então, eu acho que eu não formulo uma questão, mas eu estou muito... essa relação com Camões, pelo que eu ouço você dizer, é como se ele estivesse numa idade do modernismo, né? Quer dizer, há um sujeito ou outro, há um terceiro sujeito que é Camões, tanto em Servidões do Herberto como o seu título, e como se fosse uma conversa em que são dois sujeitos, não é? Quer dizer, alguma coisa de uma simultaneidade, mas que vão criando um terceiro sujeito, que é o sujeito coexistente, um outro entre mim e mim mesmo, não é? Agora, esse outro já sabemos qual é o outro do modernismo, é o outro pessoano. Então, não é? Agora, neste caso, me parece, você disse que entre mim e aquele que vem me visitar há um silêncio, disse Laura, mas há Camões, disse Camões. A pergunta que eu poderia fazer, Camões acaba não existindo, que Camões passa a existir através dessa interlocução. Agora, o que eu acho também mais interessante, veio o flagrante da revista do Cesarini sobre o surrealismo, que, de alguma maneira, é uma linguagem, né, desmotivada, né, incontrolável, que seria a linguagem do inconsciente. Agora, por outro lado, há um sujeito que a gente já determina, quer dizer, todo o seu jogo é criar uma coexistência de duas simultaneidades. Elas não existem porque só existem na tensão da coexistência. E o presente acaba ficando um lugar, sem tempo, sem espaço. Não é isso? Então, é isto. Eu estou pensando um pouco em voz alta, esses flagrantes. De que sujeito falamos hoje? Então, eu vou ousar dizer, é um sujeito moderno. Agora, Herberto Servidões, leitor de Camões, é Helder Macedo com esse título, que é uma leitura de Camões, não é? Que Camões existe entre vocês, que Camões existe entre nós, não é? No nosso consciente, no nosso consciente, porque está muito conscientizado. Mas o que fica interessante é essa suspensão, né? Nós insistimos ainda no sujeito em suspensão. Ele é moderno, ele é surrealista. Quer dizer, há uma coisa ingênua no que eu digo, embora eu não tenha dito coisas ingênuas. O que pode parecer ingênuo é, vamos nomeá-lo como surrealista ou como modernista. Isso é ingênuo. O que eu acho não ingênuo é como a insistência não existe, mas insistem numa coexistência. É ficcional? É vital? Ela é verdadeira? Em que lugar se insiste nessa coexistência que só pode partir de uma simultaneidade entre mim e o outro? Vai ser muito antigo, né? O que há de novo nisso, né? Eu acho altamente interessante. Você toca aí assim, em vários aspectos, quer dizer, como sempre você é um homem que reúne coisas bem complexas. Não. O Herberto Helder e eu, enfim, sobrevivemos, isso tem a ver com acidentes também, e sei lá, com uma base biológica razoável. O Herberto é ainda mais velho do que eu, é 5 anos mais velho do que eu. Mas crescemos juntos, aparecemos juntos. E as nossas coordenadas culturais eram parecidas, embora ele sempre tivesse uma carga bíblica que eu não tenho. Quer dizer, ele é um bardo muito mais da maneira antiga, vem muito mais de uma tradição do século XIX, dessa maneira, e com uma tradição bíblica que é rara na poesia portuguesa, que existe muito mais em países protestantes, não é? do que existe em Portugal. Mas tem essa voz bárdica.
Você falou do Cesarini, sim senhor, extremamente importante, mas nem o Herberto, nem eu, nem vários dos nossos amigos que gravitaram ou que viveram no chamado Café Gelo eram surrealistas. O Herberto não é surrealista, não sou surrealista, não tínhamos nada a ver com isso. E eu até desconfio muito que o Cesarini não era surrealista, porque ele organizava os seus poemas muitíssimo bem organizados, usava evidentemente os seus recursos interiores, libertava os seus fantasmas, não é? Como ele próprio diz, aliás. Quer dizer, eu tenho um artigo sobre a influência do Carlos Drummond de Andrade na poesia portuguesa, em que eu digo que o Drummond, exagerando retoricamente, foi o segundo modernismo português, não foi a presença, foi o Drummond, porque toda a gente imitava e bebeu do Drummond, incluindo o Cesarini. Há poemas do Cesarini que são um diálogo implícito com o Drummond, do mesmo modo que o Alexandre O'Neill também o faz, e esse tipo de coisa. Nesse notável número sobre o Cesarini da Relâmpago, você viu que eu tenho lá um texto em que eu falo precisamente tudo do Cesarini e da importância que ele teve para nós. Mas foi uma importância não apenas literária, mas a importância daquilo que eu falei há pouco, da dissidência. O Mário Cesarini, nessa altura, era considerado naquele horrendo país que Portugal era nessa altura, um maldito, um dissidente, um homem que tinha de ir todas as semanas à polícia a dizer que se ia portar bem. Quer dizer, era um homem a ser humilhado diariamente por toda a gente, como ele dizia, a decisão injusta de todos os tribunais competentes acerca do crocodilo que nasceu de costas. Verso de Cesarini. Mas também acolhemos o Raul Leal, o profeta Enoque, o amigo do Fernando Pessoa. Quer dizer, portanto, a nossa atitude não era tanto de surrealistas ou surrealizantes, mas é evidente que o surrealismo era parte da nossa própria identidade como uma coisa que tinha acontecido. E não apenas o português, que era tardio, mas o Breton e o caso Potts, tudo isso era parte do nosso lastro cultural. De onde chegamos aos clássicos, chegamos a um Camões, por exemplo, não através dos bancos de escola que nos diziam que o Camões era aquilo, mas através de autores que desmontavam aquilo que nos bancos de escola nos ensinavam. O Camões a que nós chegamos foi a partir da disjunção e não da falsa coerência académica atribuída ao Camões, que era a castração do Camões. Ora, nós percebemos, cada um à sua maneira, que o Camões é, possivelmente, o mais moderno dos poetas portugueses, ainda hoje, quanto a mim. Muitíssimo mais moderno ideologicamente do que Pessoa, por exemplo. Pessoa é um homem à procura de misticismo, à procura de Deus, de unidade. Camões é um poeta da fragmentação, da impossibilidade de unidade. Portanto, o Camões é mais meu contemporâneo do que o Pessoa é meu contemporâneo. Ambos enormes poetas e, aliás, correlacionáveis por isso mesmo. O Herberto, quando pega, transforma-se no Amadona Coisa Amada, pega nesse poema, transforma-se o Amadona Coisa Amada com o seu sorriso feroz, com não sei o quê, intercala, emaranha, do mesmo modo que escreve A Máquina de Emaranhar Paisagens e esse tipo de coisa. Que são textos profundamente reorganizados. Ou seja, se alguma coisa temos em comum e somos muito diferentes, porque o poeta Herberto Helder é um bardo e eu não sou, eu sou um desconstrutor, somos quase opostos nisso, no entanto, temos em comum a disjunção e a tentativa de chegar a uma eventual junção alternativa que não é aquela que nos é imposta. Nisso, tanto ele como eu somos mal criados, portamos-nos mal. Eu, como talvez melhores maneiras sociais do que ele, mas ele é a pessoa mais cordata do mundo e uma pessoa encantadora, exceto que depois sofre e diz impropérios. Este livro, Servidões, que eu acho um livro notabilíssimo, como eu disse ao Herberto quando falei com ele agora recentemente, nós agora quase só comunicamos ao telefone. Ele acrescentou à sua voz cantante a sua voz falante.
está ali muito presente o Herberto Café Gelo, que diz palavrões, que cita fragmentos de frases de amigos comuns nossos, como João Rodrigues, quando ele diz esta cabeça não é minha. Quem dizia isso era o João Rodrigues, que se lançou da janela. O Herberto está, com 82 anos, a recuperar fragmentos da sua base poética. E não é por acaso que ele escreveu aquele texto notabilíssimo, inicial, em que ele está sendo escolhido entre espelhos para um destino impossível, na verdade. Portanto, aquilo que você diz parece-me que, de facto, converge, e sendo o Herberto e eu, que, aliás, até o Herberto se tornar o grande Herberto, confundia-nos. O João Gaspar Simões fez uma crítica a um livro meu, chamando de Herberto Helder. E ao Herberto houve também um artigo escrito pelo mesmo Gaspar Simões, coitado, em que lhe chamava Helder Macedo. Não é? Enfim, essa confusão deixou, graças a todos os demónios, que os deuses não entram nisso, de existir, porque o Herberto é, quanto a mim, o maior poeta português vivo. E a grande voz bárdica, que, no entanto, Jorge, devemos, todos nós, muito ao surrealismo. Mas não nos rotulem disso que não somos. Ainda temos tempo, assim, para umas 2 intervenções que poderíamos fazer, né, no caso de... Quem é? Aonde? Aqui, ó. Pronto. Aqui. Tá bom. Depois nós vamos ter que acabar com você. Sim. Você tem que... Se as pessoas... Guimarães Rosa, se não me engano, em A Hora e Vez de Augusto Matraga, o narrador diz algo do tipo: essa história é completamente inventada, portanto não pode ser mais verdadeira. Algo desse tipo. Aí eu fiquei pensando e relacionando toda essa... Está um zoom aqui, mas eu vou ser breve. Toda essa questão da memória e da imaginação, e esse espelhamento, esse jogo, enfim, isso me remeteu muito ao título da sua fala, que eu acho que seria talvez interessante. Oi. Esse parece estar melhor. Deixa eu conferir aqui. É a cópia antes do original, parece. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, muito rapidamente, como eu digo, a frase vem na obra do padre António Vieira, chamada História do Futuro, em que ele diz, da altura, antes dos originais, retratar as cópias. O que é um conceito meio absurdo, não é? E a razão que isso me atraiu é que me parece, por cima, e a sua citação de Guimarães Rosa, eu não sei se isso vem em conversa de bois ou na hora e a vez de Augusto Matraga, quer dizer, em que ele diz: isto é uma história inventada e, portanto, verídica, porque é falsa, não é? Esse tipo de conceito. Nós, no fundo, quer dizer, é a transformação, se você quiser, da ideia platónica, não é? De que há os arquétipos, as imagens que têm a sua réplica, a sua actualização no mundo. Quer dizer, a caverna ao contrário, esse tipo de coisa. Nós, no fundo, só lidamos com cópias, não é? Quer dizer, e o mais que nós podemos fazer é, de facto, retrato das cópias em demanda de qualquer coisa que possa parecer ser, nem que seja provisoriamente, um original. Quer dizer, alargando isso um pouco, eu acho que a grande, a terrível tragédia de nós, seres humanos, é que somos capazes de conceber eternidade e não somos eternos, somos finitos. Essa é a terrível tragédia. Nós inventamos uma ideia de eternidade, inventamos uma ideia de Deus, uma ideia de perpetuação, mas somos tão finitos como qualquer cão ou gato, não é? Essa é a tragédia. Nós só lidamos com cópias
de um original que não existe, e chamemos-lhe Deus, eternidade. Às vezes há milagres que acontecem no mundo, chamamos-lhe amor, mas até o amor morre. Portanto, o meu editor não quis o título, que ela acha que devia achar que era um título muito, muito deprimente, não? Mais alguém? Bem, nós estamos assim, literalmente, em nosso horário. Então, antes de encerrar propriamente a mesa, vou convidar a Ana Paula, que é da organização e que precisa dar um aviso. Boa tarde, gente. Bom dia ainda, né? Eu peço licença só para avisar vocês que a programação vai longe hoje. Nós temos minicursos à noite e era preciso que vocês soubessem que vai haver ônibus às 9h45 para quem ficar para os minicursos. Vai haver um ônibus em direção à Cinelândia, um outro ônibus em direção ao metrô, para que vocês possam ter facilidade de voltar para casa, tá? Era só esse o recado e voltamos então aqui aos nossos assuntos que são muito mais interessantes. Obrigada. Bem, então só nos resta agradecer, né? O Helder se despedirá e vamos aqui, né, estar um pouco mais com ele. Foi uma manhã, me parece, muito bonita. E então, o Helder, então, para as suas despedidas e um bom se fale para todos vocês. Muito obrigado. Então, agradeço a vossa presença, a vossa paciência, e é um prazer e um grande privilégio para mim estar com vocês. Obrigado.